Ok, realmente eu tô reeditando e repostando um vídeo novamente, só que dessa vez, esse vídeo não é que foi desmonetizado, ele foi literalmente excluído da face da terra. Eu literalmente tentei postar em outro canal e não deu certo, só que, como esse vídeo foi muito bem da última vez, inclusive ele seria o mais visto do canal se não fosse excluído, eu acho que vale sim a pena eu trazer ele aqui de volta. Claro, com as devidas censuras e alterações desse vídeo, eu nem posso mostrar o vídeo original, que o YouTube simplesmente não deixa que eu poste esse vídeo, nem que seja privado. Então, vocês vão ter que se contentar com isso aí mesmo. Só que esse vídeo, na verdade, é uma desculpa completa para eu falar só do último tópico desse vídeo. Então tenham ciência disso e eu espero que vocês se divirtam bastante com esse vídeo, porque eu até que me diverti com ele. Então, vamos lá. O mundo dos mangás é uma parada complicada. A gente tem coisas incríveis que são indispensáveis para absolutamente qualquer pessoa que junte dois neurônios para pensar, mas tem aqueles que o autor com certeza deu aquela boa tragada em um cigarro de bosta na hora de fazer. Não falo de obras ruins, mas sim de ideias e conceitos bizarramente interessantes, aqueles que fazem você se perguntar até onde vai a mente humana, de tão variados que são, mas que nem por isso são dispensáveis. Ao menos a maioria dos que eu vou apresentar aqui não são dispensáveis. De verdade, muitos deles eu gosto muito e quero compartilhar aqui com vocês, mas tem um específico que é melhor enfiar um picles no ano do que ter que ler mais uma vez. Então vamos logo para essas obras bem peculiares. Número 1. Guts. Essa aqui é um pequeno xodó de boa parte do meu público, coisa que eu nem mesmo esperava. Quando eu ouvia falar de Guts, a maioria das vezes era algo ruim, mas eram pessoas falando do anime, coisa que se mostrou completamente contrária no mangá. O cara é viado. Na qual o autor estava sob efeito de coisas questionáveis na hora de desenvolver o desenrolar dessa praga. A premissa é bem simples, essas pessoas morreram e conseguiram uma segunda chance, daí eles têm que fazer as missões que essa bola manda pra eles, que consiste em matar alienígenas. Alienígenas esses que vão desde simples dinossauros até um monstro feito de buceta, que captura um cara na qual ele consegue fugir, mas ao invés de ir embora dali, ele resolve que vai transar com esse bicho. No full, foda-se. Sem contar quando eles lutaram contra um Buda, uma luz que ticona por dentro e rasga sua carne, um tio com pança de cerveja e um alien que materializa o rosto do alemão do bigodinho na barriga. E olha que eu só falei daqui das coisas que eu lembro de cabeça. Se tu ler essa parada, é bem provável que você saia dali precisando de uma certa terapia de choque. E se tu quiser saber um pouco mais dessa obra, eu tenho um vídeo inteiro dedicado só a ela aqui no canal. Número 2, Jagan. O nome é com essa porrada de A aí mesmo. E, de longe, esse daqui é o que melhor representa esse vídeo, já que, literalmente, o protagonista fuma bosta. Eu não tô zoando, a premissa de Jagan é que um dia começou a chover sapos que transformam pessoas em monstros controlados por sentimentos reprimidos. No entanto, o nosso protagonista, que a propósito é um completo degenerado, fato esse que faz com que ele ganhe bastantes pontos comigo, é afetado por um girino, o que transforma ele em um híbrido entre esses monstros chamados de humanos fraturados e uma pessoa comum. O problema é que, para que ele controle esse girino, ele tem que matar os humanos fraturados, esperar uma coruja falante comer o sapo dentro dos seus corpos e cagar uma bola de merda, na qual ele espreme e cheira o pó de bosta pelo nariz. E é muito bom, cara. Esse mangá foi uma grande surpresa pra mim. Quando um inscrito meu me recomendou, eu não esperava muita coisa, mas eu fiquei viciado. Ele passa uma vibe meio Chainsaw Man misturada com Parasite, inclusive tem uma referência bem clara a Parasite. E pra fechar com chave de ouro, ele tem uma pitadinha de Devilman. Recomendo bastante essa obra, até porque não é muito longa. E se tudo que eu falei não te convenceu a dar uma chance, saiba que o protagonista guarda a cabeça da esposa dele, que ele mesmo matou, na geladeira. Número 3, Dorohedoro. Esse daqui é por si só uma viagem. Imagine que existem 3 mundos diferentes, mas com o diferencial que 2 deles são fodidos e o terceiro é literalmente um inferno. Só aí já desperta minha curiosidade, mas ainda tem o fato de ter um cara maromba com uma cabeça de lagarto e mais de 2 metros de altura que perdeu a memória e que, de certo modo, consegue ligar todas as tramas dos personagens até ele, mesmo quando as pessoas nem mesmo o conhecem. Isso é Dorohedoro, uma história de um monte de gente doida vivendo nesse mundo caótico e sangrento. E daí vem um monte de porra acontecendo ao mesmo tempo. Um cara com máscara de coração que tem os poderes tipo do Law de One Piece, com o diferencial que essa obra é gore, ou seja, ele picota as suas vítimas e deixa elas vivas agonizando de dor, com sangue e tudo, assim como os personagens têm um tumor em formato de um mini diabo que representa as suas vidas, ou seja, se esse tumor está morto, você está morto. Inclusive nesse arco que eles revelam sobre o tumor é muito legal, pois tem uma festa da ressurreição em que ficam vários corpos em decomposição pendurados no teto e vem uma pessoa
que recolhe os tumores e ressuscita as pessoas, na qual é revelado que, na verdade, quem revive as pessoas é esse gato chamado Kikuragi. Por fim, tem a maior viagem da obra, que é o próprio Cabeça de Lagarto, o Caimã, em que mais pra frente é dito que ele tem uma dupla personalidade, e até aí, ok, isso é uma parada que ficava meio óbvia com o decorrer do enredo. Pena que essa informação não tá certa não, meu parceiro, pois é revelado que ele, na verdade, tem 3 personalidades. E não para por aí, já que essa informação também tá errada, uma vez que, mais pra frente, revelam que, na verdade, o Caimã tem 9 poderosas personalidades. Chega um momento em que tem 2 caimãs coexistindo, sendo que um luta contra o outro, enquanto um tá com 4 metros de altura e o outro se tornou um mago supremo das guiosas. Essa obra é uma completa brisa. A autora, que sim é uma mulher, com certeza deu uma boa tragada em um tolete de merda antes de escrever isso daqui, mas eu juro, é fantástico. Eu descobri isso aqui pelo anime e eu fiquei tão viciado que acabei no mesmo dia em que eu comecei. Eu fiquei a madrugada toda assistindo Dorohedoro. E se tu ficou interessado, tem um vídeo aqui no canal contando como é o primeiro episódio dessa obra. Número 4, Frankenfran. Muito bem, esse é, como eu posso explicar, pode-se dizer que é uma releitura do famoso Frankenstein, mas misturado com Monster High meio macabro. Vamos lá, Frankenfran é uma comédia seinen em que a cada capítulo conta uma pequena história macabra e meio bizarra. Por exemplo, tem o primeiro capítulo em que chega um cara que quer ressuscitar o filho dele, o que o leva até a mansão da Fran, a protagonista, que diz que pode ajudar ele a ter seu filho de volta, com a ajuda do seu gato com cabeça humana, que é muito bizarro e muito legal, e esses monstros que são moradores da mansão e assistentes da Fran. O problema é que a solução que a Fran achou para ressuscitar esse cara é colocar a cabeça dele na cabeça do pai, o que faz com que eles dividem o cérebro e possam girar a cabeça em 360 graus para que a cabeça da frente seja a mente dominante do corpo. Sem contar que essa condição nova se tornou um castigo para o pai, pois o pai havia matado o próprio filho e inventou tudo isso de querer ressuscitar ele só para não deixar suspeitas para ele, pois ele queria a herança que o avô do seu filho tinha deixado para ele. Por si só, essa história já é meio viajada, mas uma das minhas favoritas é quando surge um garoto que se declarou para uma menina que ele gosta, pena que ela recusou e foi atropelada no processo. Por desespero, o menino vai até a mansão e pede para que a Fran os ajude, pena que a Fran ajuda do jeito dela, o que consiste em dar um corpo de lagarta para a menina, que tem que ficar de cama com esse corpo enquanto constrói uma relação com esse menino, na qual evolui até um namoro, o que faz que o menino consiga o que queria e até eles formem um casal bem legal. Só seria uma pena se essa menina não conseguisse o corpo de volta através de um casulo, que torna ela em um híbrido entre inseto e humano. Ou seja, quando os dois jovens na puberdade estão indo pro vamos ver, se é que vocês me entendem, a menina simplesmente começa a comer os órgãos do cara em um ritual de acasalamento, enquanto a Fran, do outro cômodo, acha isso extremamente fofo. Mas é uma experiência divertida no fim das contas. Eu recomendo quem curte dessas paradas mais mórbidas que deem uma chance a Frankenfran. Número 5, Delivery of the Dead. Chegamos àquela obra que representa o motivo dessa lista existir. Aquela que, diferente de todas as outras que apareceram aqui nesse vídeo, ela tem cheiro de cu, gosto de cu, e o autor não fumou bosta na hora de pensar nisso, e sim cagou. Ao contrário, Delivery of the Dead é uma história péssima. Imagine um mundo em que ocorreu um apocalipse zumbi, mas diferente do que se espera nesse tipo de obra, aqui as pessoas apenas vivem de boa com os zumbis. E é isso, uma parada que eu acredito até que seria bem interessante, mais realista em circunstâncias normais. No entanto, a gente tá numa lista bem específica aqui, o que significa que essa premissa foi usada para uma história em que ocorre um delivery de prostitutas zumbis. E não para por aí, pois tem poucos capítulos e cada um deles conta uma história de superação diferente, envolvendo fazer sexo com zumbis. Daí a puta se instala, pois a gente vai de um cara com pena da sua zumbi favorita, pois ela está em estado grave de decomposição e putrefação e está caindo aos pedaços, até um cara que é um entregador que vai a uma casa, tem a oportunidade de transar com a mulher viva, mas prefere ficar filosofando enquanto come a porra de uma zumbi. Se não bastasse isso tudo, tem a minha favorita, aquela que me deixou em estado de choque por quase 20 minutos depois que eu terminei de ler ela. Estou falando da história do político que a gente tem na obra. Essa história se trata desse cara que tá nessa jornada política há mais ou menos uns 15 anos, ou seja, ele tá desanimado com o trabalho, mas tem que conseguir votos. Daí, o assessor dele tem uma ideia genial: apoiar o movimento DLM, exatamente, Death Lives Matter.
Só de falar isso daqui eu me sinto idiota. Mas bem, para que ele tenha uma boa argumentação na hora de falar sobre o movimento, o assessor, que como vimos até agora não é um maluco muito sensato, indica a ele esses delivery de puta morta. E, por incrível que pareça, ele recusa a parada no primeiro momento, dizendo que não faz nenhum sentido, pois não faz mesmo. Só que ele perde a sanidade por um instante e decide que vai contratar sim a prostituta do mesmo jeito. Daí vira uma puta completa. Ele começa a se enfiar entre as tetas da zumbi e fica divagando sobre a sua própria vida, só que ele não percebe que na verdade ele não tá pensando, ele tá delirando, pois o que tá acontecendo de verdade é que ele tá morrendo de asfixia nas tetas de uma zumbi. Por sorte, ele é resgatado e usa essa experiência que ele teve para lutar a favor dos direitos dos mortos-vivos, enquanto manda presentes para sua amada zumbi, na qual ele tornou perdidamente apaixonado. Você tem noção que esse mangá não tem mais nada para oferecer? Ele não renderia um vídeo inteiro pra cá, e como eu não queria perder meu tempo com essa agressão doméstica, tive que colocar essas outras paradas aí pra segurar. Por sorte, eu consegui falar bastante coisas que eu gosto e recomendar muitas coisas boas pra vocês aqui no meio. Mas já que tu chegou até aqui, se inscreve aí no canal, vai, se torna um membro pra ajudar o canal. Eu tenho que agradecer a todos, em especial a minha mãe, que tá patrocinando essa parada toda aqui. Fora o servidor no Discord que eu tenho que divulgar. Eu vejo vocês no próximo vídeo.